Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desta semana, da lição de número 13, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição, um exílio e uma esperança. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versos de 1 a 4. Leiamos a palavra do Senhor. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falar a mim, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Bom, meus irmãos, esse é um período ao qual o povo já estava muito machucado, pelo tempo que eles estavam ali, no exílio na Babilônia, na escravidão. O povo já vinha suplicando a Deus pela sua misericórdia. O Senhor havia ali já pedindo ao Senhor com muito afinco que o Senhor livrasse eles deste mal. O povo, por ter cometido tantos erros, tantos pecados, o povo, por ter feito tantas coisas a qual o Senhor não se agradou, o povo teve um terrível castigo. O povo sofreu demais pela sua desobediência. Mas podemos ver que aqui foi culpa do próprio povo, pois cometeu erros. Eles plantaram por aquilo, né? Eles cometeram aqueles erros. Eles fizeram o que não era agradável aos olhos do Senhor. Só que os profetas do Senhor começou a pedir para o Senhor misericórdia, pois sabia que Deus era um Deus misericordioso. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque olhas para os que procedem alevosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Começaram a ver a grandiosidade do Senhor, começaram a perceber o quão grande Deus era misericordioso, começaram a suplicar a Deus pela misericórdia, para que o povo pudesse ser liberto daquele cativo, para que eles pudessem ter novamente as suas vidas, restaurar o seu templo, restaurar a casa do Senhor. Então o Senhor veio e respondeu que ele ia livrar o povo, que mais uma vez o Senhor ia os livrar daquele cativeiro, que o Senhor ia libertar eles daquilo. Contudo, seria que ser de acordo com a vontade de Deus, que ainda não era o momento, mas que Deus sim ia fazer. Deus ia libertar o povo. Só que no momento certo, no tempo oportuno, porque o Senhor já tinha preparado todas as coisas. E o Senhor estava vendo qual que era o coração do povo, se o povo realmente estava se voltando a Ele. Porque o Senhor gostaria de ver a sinceridade dos corações. Então, nessa época, Abacuque, ele estava já como profeta, pedindo para o Senhor misericórdia, fazendo as suas orações, pedindo a Deus que olhasse e contemplasse ali o que estava acontecendo. Mas o Senhor queria ver o coração do povo, se realmente estava se voltando a Ele, se o povo tinha lembrado das maravilhas do Senhor, e se o povo ia deixar para trás aquelas idolatrias, aquelas coisas que desagradavam a Deus. O Senhor gostaria de ver a sinceridade do coração. Como vemos falando durante essa semana, nesses estudos, meus irmãos, que nós possamos estar sempre em alertas, que não venhamos a cometer coisas desagradáveis ao Senhor, cometer erros e pecados, que não venhamos plantar coisas ruins, porque consequentemente iremos colher aquilo que plantamos, mas que nós possamos estar sempre ligados com Cristo, que possamos estar sempre em alertas, para que não venhamos a cometer os mesmos erros,
Temos aqui a nossa bússola, a palavra de Deus que nos ensina a cada dia. Que tenhamos o hábito de lermos a palavra de Deus, que estudarmos os seus desígnios, os seus estatutos, porque aqui nós vamos encontrar aquilo que precisamos para ter uma vida abençoada, uma vida digna, uma vida arraigada nos pés do Senhor, porque aqui vai ter tudo que nós precisamos para que possamos estar sempre firmes e constantes na presença de Deus, lendo a sua palavra, buscando a sua presença, pois assim, só dessa forma, estaremos um pouco longe de chegarmos a cometermos pecados tão horríveis igual o povo cometeu naquela época, que eles tiveram que pagar esse preço tão árduo, tão difícil, tão pesado, que foi estar escravos ali na Babilônia. Mas é claro que eles se arrependeram, sofreram, mas se arrependeram dos seus maus caminhos, se voltaram ao Senhor, e o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia, ele libertou o povo novamente. Mas que venhamos pensar e refletir que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhormos fazer a vontade de Deus do que estar fora dos seus caminhos e poder sofrer um castigo tão árduo pela nossa própria desobediência. Que possamos estar em alerta, que possamos estar sempre arraigados na palavra de Deus, para que possamos estar ao pé de Cristo e sermos abençoados por Ele. Que Deus os abençoe.